Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando mais uma semana de atividades. Nós estamos na nossa semana de número 22 e essa é a primeira aula, ok? Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês esse livro, Chapeuzinhos Coloridos. Esse livro é de José Roberto Toreiro e Marcos Aurelius Pimenta, tá? As ilustrações são de Marília Pirillo, certo? Bom, dentro desse livro, deixa eu abrir a câmera aqui para vocês. Bom, dentro deste livro, nós temos várias histórias de vários chapeuzinhos e eu vou começar contando para vocês a história da Chapeuzinho Azul. Então, ao longo da semana, talvez um pouquinho mais de uma semana, nós vamos conhecer todas essas histórias. Da Chapeuzinho branca, verde, roxa, preta, laranja, azul, tá? Nós vamos iniciar, então, com a Chapeuzinho Azul. Todos vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho, né? Então, agora a gente vai ver as outras histórias das outras Chapeuzinhos. Combinado? Então, vamos lá. Chapeuzinho Azul. Era uma vez, numa pequena vila, perto de uma pequena floresta, uma menina de olhos da cor do céu. Todo mundo gostava dela e sua avó mais ainda, tanto que decidiu fazer uma capinha com capuz para ela. Essa roupa era de veludo azul e a menina não tirava nunca, nem quando brincava de teatrinho no quintal. Por causa disso, todo mundo na vila começou a chamá-la de Chapeuzinho Azul. Um dia, sua mãe chamou-a e disse: Chapeuzinho, leve essa torta de amoras azuis para sua avó, como você sempre faz. Pode deixar, mamãe. Eu vou levar a torta. E tome cuidado, ouviu? Vá direto para a casa da sua avó e não saia do caminho, porque a floresta é perigosa. Então, a menina colocou a torta de amoras numa cesta, deu um beijo na mãe e partiu. No caminho, ela cantava: pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha. Então, tá aqui a Chapeuzinho. Chapeuzinho entrou na floresta. A cada passo, o caminho ficava mais estreito e a mata ficava mais escura. Até que, de repente, o lobo saiu de trás de uma moita e disse: Bom dia, menina do Chapeuzinho Azul. O que você leva nessa cesta? Uma torta de amoras. Para mim? Não, senhor. Estou levando essas coisas para minha frágil e indefesa avó, que vive lá no meio da floresta. Então o lobo pensou: Chapeuzinho Azul é bem bobinha. Vou comer a sua avó, depois ela, e ainda vou pegar essa torta de amoras de sobremesa. Mas ele não podia devorar a menina ali, porque algum caçador poderia escutar seus gritos. Foi quando teve uma ideia e disse: Está vendo aquela trilha? Por que você não vai por ali e pega um monte de miosotes azuis para sua avó? Aposto que ela vai gostar. Que boa ideia! Vou fazer isso mesmo. Ah, se todas as pessoas fossem gentis como o senhor. Assim, Chapeuzinho pegou outro caminho e saiu catando flores alegremente. Enquanto isso, o lobo foi pelo caminho mais curto até a casa da vovó. Quando chegou, bateu na porta. Pou, pou, pou! Quem é? Perguntou a velhinha lá dentro. Sou eu, sua netinha, falou o lobo disfarçando a voz. Vim trazer uma torta de amoras para a senhora. Abra a porta, vovó. A vovó então levantou-se, pegou uma espingarda e abriu a porta. Quando ela viu que era o lobo que estava lá, nem titubeou. Puxou o gatilho e bem! Deu um tiro no peito dele. Depois disso, a vovó pôs o bicho para assar no forno e deitou-se para esperar Chapeuzinho. A menina vinha bem devagar na mata, colhendo flores, escutando os pássaros, brincando com esquilos, bebendo água das fontes e cantando a música. Pela estrada fora eu vou tão sozinha, tão desprotegida, ai de mim, tadinha.
Olha aqui a arma e o lobo. Finalmente, quando ela chegou à casa da avó, bateu na porta. Pou, pou, pou! Quem é? Perguntou a avó. Sou eu, sua netinha. Posso entrar? Entre, querida. Eu não vi a hora de você chegar. Chapeuzinho abriu a porta e foi até perto da cama. A vovó estava embaixo das cobertas e usava uma touca enorme, de modo que só podia ver uma pequena parte de sua cara. Então a menina perguntou: Vovó, por que você tem orelhas tão grandes? São para ouvir melhor os lobos. E esses olhos tão grandes? São para ver os lobos de longe. E essas mãos tão grandes? São para pegar grandes pedaços de carne de lobo. E esse nariz tão grande? É para sentir o cheiro dos lobos no forno. E essa boca tão grande? É para comer carne de lobo! Gritou a vovó com alegria. E depois de dar uma grande gargalhada, ela falou: Realmente, esse nosso plano nunca dá errado, não é, Chapeuzinho Azul? É verdade, vovó. Os lobos sempre caem no nosso truque. E aí, as duas foram até o fogão, tiraram a travessa do forno e comeram o lobo de uma só vez. Olha que legal. Então, não foi o lobo que comeu a vovó e a Chapeuzinho, foi a vovó e a Chapeuzinho que comeu o lobo. Depois disso, elas foram tirar uma sonequinha. Como estavam com a barriga muito cheia, logo começaram a roncar bem alto. Tão alto que um caçador que estava andando por ali escutou aquele barulho, pensou que alguém estivesse passando mal e resolveu dar uma olhada. Quando abriu a porta e viu aqueles restos de comida nos pratos, o caçador ficou com muita raiva. Ele não imaginava que veria o lobo em pedaços, comido por aquelas duas. Então, ele apontou sua espingarda para elas e disse: Vocês estão presas? Nós? Por que, senhor caçador? Esse lobo é de uma espécie que está desaparecendo da floresta. E sabe por que eles estão desaparecendo? Porque vocês andam comendo os coitadinhos. Aí ele pegou duas algemas, prendeu as duas e levou-as para a delegacia. No dia seguinte, a mãe de Chapeuzinho foi até a delegacia, pagou uma fiança para liberar a filha e sua mãe. E assim, com exceção do lobo, todos ficaram felizes para sempre. O caçador, porque ajudou a proteger uma espécie rara, que é o lobo. A vovó, porque saiu da cadeia. E Chapeuzinho Azul, porque aprendeu uma lição. Não se deve matar os animais, ainda mais se eles estiverem em extinção. E olha que interessante! E a Chapeuzinho Azul veio nos trazer um tema muito importante, que é a extinção de animais, né? Então, aprendendo com a Chapeuzinho e com a vovó, não podemos matar os animais, né? De maneira nenhuma, principalmente se esses animais são animais em risco de extinção, né? Temos que ter esse cuidado. Muito bem, gostaram dessa história? Bem legal, né, gente? Amanhã nós vamos conhecer a história da Chapeuzinho Laranja, que é essa daqui, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos continuar? Vamos aqui no nosso calendário, tá? Hoje é dia 16 de agosto de 2021 ou 16/8 de 2021. Olha lá, segunda-feira, né? Então, aqui nós estamos iniciando um novo cronograma de atividades, tá bom? Nós estamos ainda na sequência 4, campanhas de conscientização. E hoje, olha lá, nós estamos iniciando a aula 6, campanha para vacinação contra a Covid-19. Nós vamos trabalhar no livro Aprender Sempre, páginas 57 e 58, ok? Então, podem abrir o livro de vocês na página 57 e na página 58, que nós já vamos iniciar, tá bom? Podem colocar a data de hoje nas duas páginas e vamos iniciar. Então, na aula de hoje, pessoal, olha lá, nós estamos ainda trabalhando com as campanhas, né? Com as campanhas publicitárias, textos publicitários. E aí, agora, nós vamos, então,
iniciar essa aula 6, que é a campanha para vacinação contra a Covid-19. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai ler outra notícia do Jornal Joca, que traz novidades sobre os testes da vacina contra a Covid-19. Com o seu grupo, você irá pensar como criar uma campanha para conscientizar a sua comunidade sobre a importância de se vacinar contra essa doença. Então, nós vamos agora ler esta reportagem e pensar em estratégias para fazer com que a nossa comunidade se vacine contra a Covid, tá? Como essa notícia é do dia 9 de junho de 2020, então ela é uma notícia já antiga, né? Porque nós estamos em agosto de 2021, tá? Então, a gente vai ler essa notícia agora, olha. Ela está no caderno de Ciência e Tecnologia, na parte de Ciência e Tecnologia. Quem aí tem acesso ao jornal impresso, vocês sabem que o jornal ele tem cadernos, né? Caderno de esporte, lazer, educação, né? Política, e também tem Ciência e Tecnologia. Então, essa reportagem está na parte de Ciência e Tecnologia, e a data, então, dia 9 de junho de 2020. Então, é uma notícia teoricamente antiga. A gente vai ler, já vai entender um pouco mais, porque nós já temos coisas, isso sobre a vacina já está em andamento, né? Então, mas nós vamos fazer a leitura prestando atenção no que essa notícia vem nos trazer, nos comunicar, tá bom? Então, vamos lá? Vacina contra a Covid-19 será testada no Brasil. Testes serão realizados em pessoas que estão na linha de frente do combate à doença. Olha lá, então, em quem serão feitos esses testes? Os testes serão realizados em pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, à doença. Quem são as pessoas que estão na linha de frente? São os médicos, os enfermeiros, né? Eles que ficaram ali cara a cara com a doença durante toda a pandemia, né? Muitos outros setores pararam, fecharam, mas os médicos e os enfermeiros não tem como, né? Não tinha como e não tem como até hoje eles pararem, porque são eles que nos socorrem, né? Então, eles que foram escolhidos para participarem desses testes, tá? Então, vamos lá. A Universidade de Oxford, na Inglaterra, está produzindo uma vacina contra o novo coronavírus que será testado em 2.000 voluntários, olha lá. Em 2.000 voluntários brasileiros. Então, esse teste que já aconteceu, né? A ideia é que fosse testado em 2.000 voluntários brasileiros. As pessoas que receberão as doses fazem parte da linha de frente do combate à doença, como enfermeiros e médicos, olha lá, já que possuem uma chance maior de exposição ao vírus. Então, eles estão na linha de frente, é muito mais fácil eles pegarem o vírus, né? Pegarem a doença. Por isso, os testes serão feitos com eles. Além disso, será necessário comprovar que eles não foram infectados antes de receber a vacina. E aí, até aqui, se nós fizermos a leitura até aqui, o que a gente conseguiu compreender desse texto? Que eles iriam fazer testes com 2.000 voluntários brasileiros. Voluntário significa que as pessoas aceitaram participar, elas quiseram participar, elas não receberam nada, elas não foram obrigadas, tá? Elas foram convidadas e aceitaram o convite, tá? Então, por isso são voluntárias. Elas falaram, não, pode testar em mim que tá tudo bem, tá? Isso é ser voluntário. E esses testes, então, foram realizados com médicos e enfermeiros, pessoas que estão na linha de frente, né, do combate ao coronavírus, porque eles têm uma chance muito maior de contato com esse vírus, né, já que eles estão lidando diretamente com pessoas infectadas. Então, por isso, o teste foi feito neles, né, certo? Então, até aqui nós entendemos isso, olha. E aí nós temos aqui uma foto, né,
E a legenda, olha, 10.000 pessoas, essa legenda é importante, ó. 10.000 pessoas já receberam doses da vacina no Reino Unido. Então, além dos nossos voluntários, já tiveram pessoas voluntárias no Reino Unido que também receberam as doses. Então, antes de vir para o Brasil fazer o teste, eles fizeram o teste em outros lugares também, tá? A equipe responsável começou a realizar os testes no Reino Unido em abril. Olha lá, em abril. Essa notícia é de junho. Então, os testes lá começaram antes, né? 10.000 voluntários receberam as doses da vacina após a fórmula ter se mostrado capaz de imunizar um grupo de 6 macacos. Então, não foi aleatório. Ninguém falou assim, pega essa vacina aqui, leva lá para o Brasil, testa no povo de lá, porque se der alguma coisa errada, eles que se virem lá. Não foi feito assim, não foi feito dessa forma, né? Primeiro, eles fizeram testes em macacos, que têm um organismo parecido com o organismo dos humanos, né? E nesses testes, o grupo de macacos testados, né, 6 macacos que foram testados, eles perceberam que a vacina teve uma resposta positiva nesses macacos. Daí, eles começaram a testar nos humanos. E primeiro eles fizeram testes, olha lá, no Reino Unido, ó, no Reino Unido começou em abril e 10.000 voluntários foram vacinados, né? Depois que tiveram essa resposta positiva, né, dos macacos, eles testaram lá no Reino Unido 10.000 pessoas, 10.000 voluntários, e só depois eles vieram para cá no Brasil, tá? Para fazer os testes aqui, ok? Mas como a região está tendo cada vez menos casos da doença, as pessoas estão tendo bem menos contato com o vírus. Então, o que está acontecendo? O Brasil ainda está entre os países no epicentro da epidemia. Então, fica mais fácil testar as eficiências, né, a eficiência da vacina por aqui. Então, lá, as pessoas, o lugar, né, o país já estava tendo uma resposta positiva, já estava diminuindo os casos do coronavírus lá, e aqui no Brasil ainda estava no epicentro, estava no centro da pandemia, estava no auge da pandemia nessa época. Então, era melhor o teste ser feito aqui, por quê? Porque aqui ainda tinha muitos e muitos casos de coronavírus, diferente de lá do Reino Unido, que já estavam diminuindo os casos. Tá? Então, por isso também aqui foi escolhido como país para ser testado, tá bom? O procedimento já foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? Com o apoio do Ministério da Saúde. Eles ocorrerão no Rio de Janeiro, conduzido pela rede DOR São Luís, em São Paulo, e pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, CRIE, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Tá? Então, esses testes, eles só aconteceram aqui, porque um dos motivos é que aqui ainda estava no auge da pandemia, enquanto em outros países já estavam diminuindo o número de casos, né? E eles foram testados em outros lugares antes de virem testar aqui no Brasil, né? Nós temos aí esses dois detalhes aí. Então, aqui a fonte, vacina contra a Covid-19 será testada no Brasil, Jornal Joca, 9 de junho de 2020, e aí tem o site de onde essa reportagem foi retirada e que está disponível ainda, tá bom? O acesso a essa reportagem foi feito em 2 de setembro de 2020. Certo, pessoal? Então, nós lemos essa notícia, nós entendemos essa notícia, nós percebemos que essa notícia nos traz informações sobre algo que já aconteceu, que foram os testes da vacina. Hoje nós já estamos nos vacinando, inclusive com essa vacina de Oxford, que é a vacina AstraZeneca, né? Muitas pessoas tomaram essa vacina. Essa é a vacina testada aqui, que está se referindo à reportagem. Certo, pessoal? Muito bem. Então, aqui nós temos a atividade para preencher. Então, aqui anote abaixo
as principais informações que vocês descobriram lendo a notícia. Quais foram as principais informações que nós percebemos lendo essa notícia? Olha lá, eu anotei aqui algumas partes, né, que eu achei importante, mas se você tiver alguma outra informação interessante quiser acrescentar aqui, pode ficar à vontade, tá bom? A primeira informação que eu trouxe, que eu achei que seria muito interessante nós termos aqui anotado, é que a Universidade de Oxford está produzindo uma vacina contra o novo coronavírus, tá? Eu coloquei aqui que a universidade está produzindo, por quê? Porque essa notícia, na notícia, está dizendo isso, que está produzindo, mas nós sabemos que já produziu, né? Como eu disse para vocês, essa é a vacina, uma das vacinas que as pessoas aqui no Brasil estão se vacinando, estão tomando, né? Que é a AstraZeneca. Mas como a notícia trouxe essa informação, como que ela está produzindo a vacina, nós vamos continuar usando isso, que ela está produzindo a vacina, tá bom? Como se estivesse acontecendo agora. Então, a Universidade de Oxford está produzindo uma vacina contra o novo coronavírus. Essa é a primeira informação que eu acho essencial conter aqui nas informações que a gente vai anotar, tá bom? A segunda informação é que essa vacina será testada em 2.000 voluntários brasileiros. É interessante colocar a quantidade de voluntários que tomarão essa vacina, tá? Que já tomaram, no caso, né? Nos testes que já foram feitos, mas como nós estamos escrevendo como se a notícia estivesse acontecendo agora, nós vamos continuar colocando dessa maneira, tá? Que ela está produzindo, que ela está testando, tá bom? Então, que essa vacina será testada em 2.000 voluntários brasileiros. A gente tem que anotar isso. Eu também penso que seria interessante nós colocarmos que os voluntários serão médicos e enfermeiros não infectados, não podem estar infectados. Então, eles deveriam testar, né, fazer o teste para ver se estavam negativos para o COVID, para então tomarem a vacina, tá? Então, se desse positivo, essas pessoas não fariam o teste, não entrariam no teste, tá? Então, interessante colocar que são médicos e enfermeiros. Por quê? Porque eles estão na linha de frente, né? Porque eles estão com contato muito direto com pessoas infectadas pelo vírus, certo? Outra coisa que eu achei interessante colocar é que os testes foram realizados no Reino Unido em abril com 10.000 voluntários, tá? Porque na época eu lembro que muitas pessoas falaram assim: eles fazem os remédios, fazem as vacinas, depois trazem para cá e fazem testes aqui, não testam na população deles. E não é, tá vendo? Nós vimos lá que primeiro eles testaram nos macacos, depois que eles viram que teve uma resposta positiva nesses macacos, eles testaram lá no Reino Unido em 10.000 voluntários, olha, muito mais do que nós aqui, 10.000, e só depois, quando aqui ficou no epicentro da pandemia, quando aqui ficou no centro, no auge da pandemia, é que eles vieram fazer os testes aqui, né? Isso é interessante a gente colocar também, tá bom? E também coloquei que os testes iniciais foram realizados em macacos, isso também é muito interessante de nós marcarmos aqui, tá bom? Tem outras informações legais aqui também que a gente pode estar marcando lá. Muito bem. Nós sabemos que essas vacinas já estão em andamento, né? E é muito importante que as pessoas se vacinem, tá bom? É muito importante nós falarmos sobre isso, sobre a importância da vacinação, sobre a importância de nós pesquisarmos informações antes de acreditar em qualquer coisa que as pessoas nos compartilham conosco, né? Que as pessoas mandam para a gente por WhatsApp ou por qualquer outra rede social, tá? Porque rola muita mentira em cima de certas notícias, de certas coisas que acontecem, né? Principalmente aqui agora com o coronavírus, a gente vê que existe muitas pessoas que gostam de causar tumulto, que gostam de nos colocar medo, né?
Então, por isso é importante que nós façamos pesquisas, que nós procuremos na internet, pode ser na internet, que é muito fácil, né? Notícias, né? Comprovadas, com reportagens importantes, com reportagens confiáveis, tá? Para a gente poder comparar certas coisas que nós recebemos, né, pelas redes sociais, para a gente ver se isso é verdade, para a gente ver se realmente é dessa forma, né? Quando esses testes, foi falado desses testes, eu ouvi muita gente falando coisas ruins sobre a vacina. E hoje a gente ainda vê muita gente dizendo que não vai se vacinar porque acha que a vacina não é boa, que a vacina vai trazer coisas ruins para o nosso corpo, e nós tomamos vacina desde que nós nascemos, né? Todas as vacinas são estudadas, são feitas por cientistas, né? As pessoas, elas pesquisam, elas testam antes de colocar essa vacina para as pessoas tomarem, né? Então, essa reportagem eu achei ela muito interessante e muito legal para as pessoas verem, né? Pessoas que na época talvez pensavam diferente, hoje podem ver essa reportagem e falar: olha, poxa vida, não foi daquela forma, não foi daquela maneira, né? É muito importante a vacinação. A vacinação, ela é feita corretamente, ela erradica doenças, né? Ela faz com que nós fiquemos imunes a certas coisas. Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês na nossa próxima aula amanhã. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.